Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão em entrevista coletiva, e hoje o nosso entrevistado é o candidato Enéas Carneiro do Prona, candidato à presidência da República. Eu tenho duas perguntas aqui de telespectadores, doutor Enéas. Um vem de Guarulhos e outro de São Paulo, Nelson Oliveira e Adnan Abbas. Eu vou juntar as duas porque, de certa maneira, elas têm um ponto em comum. O senhor eleito, pergunta o senhor Nelson, fechará o Congresso? E o senhor Adnan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador. O segundo nome, não gravei? Senhor Nelson, o segundo? Nelson Oliveira pergunta se o senhor vai fechar o Congresso uma vez eleito. E o segundo? E o senhor Adnan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador. Para os senhores, cadê a câmera por lá agora? Para os telespectadores. Para os senhores telespectadores, muito obrigado pela pergunta. Para o senhor Nelson, resposta clara: fechar o Congresso não, é desnecessário. O Congresso é inepto, não há nenhuma necessidade de fechá-lo. Diante de uma vontade forte, de aço, diante da determinação inequívoca de mudar os destinos da nação, coisa que não há muito tempo, diante de uma palavra que não tenha compromissos com grupos alienígenas, diante de uma determinação de fazer com que, de fato, exista uma vontade nacional a favor de toda a sociedade, o Congresso naturalmente seguirá o seu caminho, que é o de defender também a sociedade. Para os segundos, não gravei o nome, é complicado. Adir. Adir, né? O senhor me perguntou se eu me considero um ditador. A palavra exige que se faça uma análise do seu conteúdo semântico. Eu sou uma pessoa de determinação. Eu tenho convicção no que eu digo. Eu não sou um homem que vive titubeando. Eu não gosto do verbo achar. Eu passei a vida inteira estudando. Não foi para ser presidente da República, nunca nem pensei nisso. Aliás, não gosto do modo como política é feita no Brasil. Não gosto dessa maneira mentirosa, hipócrita, né? Não gosto disso. Eu quero ser estadista. Então, se o senhor perguntar se eu me sinto um ditador, é difícil responder. Eu sou disciplinado. Quer dizer, quando eu chego num lugar, eu pergunto quais são as regras, e eu obedeço às regras. Então, quando nós estivermos no poder, haverá regras claras. Claras. Regras apoiadas na lei. E a lei será cumprida. Não tenha dúvida, senhor Contador. Senhor Enéas, aqui. Senhor Enéas. Roberto Luquete, da Rádio Bandeirantes. O senhor fala que... O senhor respondeu a pergunta que não é ditador, não se considera um ditador. Não sei bem o que é isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Quando o senhor fala no seu partido... Luquete. Meu nome é Luquete. Luquete. Quando o senhor fala no seu partido, o senhor não se considera no seu partido o que o Brizola é no PDT, o dono do partido? Não, senhor. Não, resposta clara também. Não. Posso explicar por que não? Pode. Não, perguntei. Você pode... Não, fica à vontade. Pois não. Senhor Luquete, veja bem, quando eu fundei o partido, eu fiz apoiado em ex-alunos meus, médicos, que acreditaram no manifesto. E depois ele foi crescendo. Foi natural. Quantas pessoas são filiadas ao seu partido? Não sei. Não tem pra mim... Não sei por quê. Porque são poucas ou porque são muitas? Não, nem porque são poucas, nem muitas. É porque eu perdi o controle disso. Eu teria que a cada instante estar ligando para cada regional. Quanto usar isso? Não tem a menor importância pra mim. Eu cortei... Posso responder daqui a pouco, para terminar ele? Daqui a pouco. Isso não tem importância pra mim. Partido político no nosso país não tem a menor importância. Eu vou dizer aquilo que o senhor perguntou em off agora. Se não um partido chamado PMDB, gigantesco dentro do Congresso, dentro das câmaras, na rua não existe. Na rua não existe. Se eu perguntar para qualquer cidadão sair à rua, sair de dentro do nosso estúdio aqui, perguntar, ninguém acredita. Então não tem importância nenhuma ser grande dentro do Congresso e ser pequeno fora. Muito bem, agora para o senhor Luquete. Luquete, é porque é uma pessoa chamada Luquezzi, é um professor de cardiologia. Eu sou Luquete. Luquete, já sei. Perdoe ter confundido. Senhor Luquete, não, eu digo que eu não sou dono, não. Por algumas razões. Primeira, porque eu não sou dono de nada, nem do meu corpo. Ele pertence ao universo, daqui a pouco eu vou embora. Nem da minha alma, que também não é minha, do Criador. Então eu não sou dono de coisa nenhuma. Nem da minha mulher, porque ela é livre. Não sou dono de nada. Nem do meu pensamento, porque de quando em quando aparecem coisas, eu não sei como aparecem no meu pensamento. Claro? Não, então eu não sou dono. Não, para ser claro, senhor, fui obrigado a rir um pouquinho, que nós saímos de política, que a política me dá raiva, eu falo com indignação pelo que eles fazem com o Brasil. Né? Mas fui obrigado a rir um instante. Veja, senhor, não, então eu não sou dono. Agora, se o senhor perguntar, colegas mais próximos do grupo de executiva, me conhecem bem, eles me conhecem bem e dizem assim, olha, isso aqui está errado. Aí eu digo, convença-me, entende? Eu tenho uma tese. E o senhor mostra para mim com argumentos, veja bem, lógicos, eu recuo instantaneamente, senhor Luquete, instantaneamente. E tenho prova na plateia disso. Vou dar um exemplo aqui. Abertura para o Pacífico, um exemplo. Todo mundo fala nisso, né?
Todo mundo fala, é interessante abrir para o Pacífico, abrir aquele corredor ali atrás do Acre, né? E aí eu tenho no partido um elemento extraordinário, infelizmente não pôde estar hoje aqui, o almirante Roberto Gomes Silva, conhecedor profundo de geopolítica, com quem aprendo muito no convívio. Existe respeito recíproco, como deve existir entre as pessoas, e ele me mostrou que isso não é tão importante assim, não. Ninguém está falando nisso, eu sei, só para dar... Então eu ouço. Agora, se eu vejo o menor interesse, veja o senhor, de alguém tirar proveito próprio, aí, perdoe, eu sou radical, não aceito. O partido, a meu ver, ele deveria se estruturar pensando na nação, pensando em nós, nos nossos filhos, pensando na sociedade como um todo. Não devia ser de um grupo, não devia ser partido assim como uma parte da sociedade, não. Ele devia ser um pensamento. O pensamento pode estar certo ou errado, não tem nada com isso, mas um pensamento defendido e harmonia entre os indivíduos daquele partido, para que não haja essa colcha de retalhos que a gente vê hoje. Doutor Enéas, o senhor, o seu partido tem um nome, para quem não sabe, o partido, o PRONA, tem o nome de Partido da Retificação. Reedificação. Da reedificação da Ordem Nacional. O senhor é mensageiro dessa nova ordem? Inteligentemente. Ou de alguma nova ordem? Inteligentemente, o nome do senhor é? Antônio Teres. Senhor Antônio, perdoe-me, eu não gravei. O senhor Antônio Teres, inteligentemente, lança para um grupo dos telespectadores que conhece bem história a seguinte tese: Nova Ordem é o nome do Império Nazista. Né? Exatamente. Voltou a tese. E Nova Ordem também é o que pretende o grupo hegemônico do mundo, que tem também uma nova ordem. Não. Mas não é reedificação da ordem, então é uma nova ordem. Se o senhor quiser que a gente fique discutindo questões dessa natureza, quer dizer, do vernáculo, quando eu quis dizer reedificar, não é nada novo, é trazer o que já existia. Posso explicar? Reedificar é edificar de novo, é trazer a escola pública que já existiu, a escola séria, a escola onde o professor era respeitado, o professor ensinava e o aluno aprendia, e não esse faz de conta de hoje, em que não há compromisso. O professor diz: não, nós estamos aqui para debater, e sentam-se em torno de uma mesa e todos debatem. Bom, eu entendo debate sobre um tema quando o grupo que ali está entende do tema, mas o papel do professor, principalmente da escola básica, é ensinar, é transmitir conhecimento e também formar, informar e formar. O debate é a posteriori. Então, o que eu quero é reedificar, é trazer de volta a escola que já existiu, é trazer de volta o hospital público que já existiu. Não precisa ser um hospital grande, a unidade de saúde pequenininha, o posto de saúde, onde hoje só se toma vacina e só se faz tratamento tuberculose. Então o senhor está propondo uma ordem antiga. Isso, a volta. Agora falamos a mesma língua. Então não há nova ordem. Esqueçamos esta expressão porque ela é ruim para os tímpanos. Ela quer fazer crer ao telespectador uma associação que me desagrada. Ela não existe. Quando me comparam a um ditador apenas porque eu sou uma pessoa que é contundente quando fala, que acredita no que diz e que não está preocupado com o que vai dizer agora, porque na dependência do que disse ontem, eu não gosto da comparação. Entende? Quer dizer, nada de nova ordem. É aquilo que já houve. É o respeito ao cidadão. É a construção da cidadania. É o valor de civismo. É a bandeira, é o hino nacional. Pronto, quero que a lei de Mas o doutor Enéas Fernando Guzmão, da União Nacional dos Estudantes, tem uma pergunta para o doutor Enéas. Pois não, senhor Fernando. Doutor Enéas, minha pergunta diz respeito a um tema que o senhor estava abordando, que é a educação. Pois não. E a preocupação da grande maioria dos estudantes. Sem dúvida nenhuma, o ensino público ele foi sucateado nos últimos anos, diminuíram essas vagas, as verbas foram cortadas, professores mal pagos que deixaram, inclusive, de ensinar. E isso, paralelamente, aconteceu com a ampliação do ensino privado. A escola particular, houve uma inversão de prioridades, a escola particular se ampliou. E hoje deixou de ser uma opção, passando a ser uma imposição. Eu queria saber, no seu governo, como o presidente Enéas trataria a questão do ensino público e como também trataria o problema do ensino privado. Porque hoje, inclusive, infelizmente, hoje as escolas particulares em Brasília fecharam as portas porque disseram que não vão respeitar a medida provisória das mensalidades, porque rebaixa o valor da mensalidade. Então, como o presidente Enéas trataria o problema da escola particular e do ensino público? Senhor Fernando, o nome do senhor. Senhor Fernando, a pergunta do senhor traz dentro dela já embutida a resposta. É uma questão de parar só e pensar.
Se eu disse que pretendo trazer, eu e o grupo que está comigo, se nós pretendemos trazer de volta o que já existiu, é evidente, é axiomático, é inconteste, é inconcurso, que a escola pública vai ter nível de excelência. O nosso professor do curso primário, porque hoje é primeiro grau, esse amálgama em que se misturaram a problemática da criança e do pré-adolescente, foi tudo misturado, esse primeiro grau, nesse monstrengo que é Estado educacional, isso vai acabar. Vai voltar a haver a separação, como era no passado, primário, bonitinho, e o ginásio. Dê o nome que quiser isso, os nomes não têm importância, mas vai ser separado conosco. Estará publicado aqui. Aliás, há uma conferência de educação agora para a qual eu também fui convidado por força da lei, senão não teria sido, claro. Né? Claro. Então, veja bem, vai voltar essa escola sendo de excelência, como a escola que eu tive, onde aprendi a falar e escrever corretamente. E vai ser assim, porque vai ser feita uma cruzada cívica a favor da língua nacional também, de respeito ao vernáculo. Nessa escola onde o professor vai ser bem pago. E há recursos também para isso. Não me venham com essa história que não há recursos, de novo. Né? Há recursos de sobra. O professor vai ser obrigado a ser reciclado. Deputados não vão para o exterior com vantagens diárias de algumas centenas, $500 dia, para passear no exterior, não aprender nada, né? Porque não se pode investir em professor de modo contundente e exigindo dele o cumprimento. Então a escola vai ter nível de excelência, veja, a primária, a básica. Com isso, o governo não tem o direito, veja o senhor, de fechar a escola particular, não. Senão estaria havendo uma contradição com a primeira tese, que nós respeitamos a iniciativa privada. Agora, a escola particular vai existir, mas no meu tempo, eu me lembro, do meu lado, naquela escola que era de Madeira, lá em Rio Branco, Acre, diretora viva ainda, né? Saudação à senhora Clarice Ficuri, diretora, estou falando para a tela, a senhora Clarice está viva ainda, diretora da minha escola, que era de Madeira, hoje está de alvenaria, só que a qualidade caiu muito de ensino, muito. Veja o senhor, naquela escola havia ensino de primeira categoria. Os indivíduos, filhos de famílias abastadas, para lá iam com prazer, os pais mandavam, o senhor está entendendo? Assim como eu não vou pegar o indivíduo está na economia informal, agarrá-lo e dizer, venha para a empresa, não é isso. Vamos fortalecer a empresa, vamos investir na empresa, vamos fazer com que o empresário tenha segurança, tranquilidade para trabalhar. E aí, o indivíduo que está na informalidade, ele pouco a pouco vai preferir a estabilidade. Assim também a escola particular. Pouco a pouco irá sendo drenado esse contingente enorme que está na particular e irá caminhando para a pública. Espera aí, uma coisinha a mais. Agora, na segunda pergunta, o senhor falou sobre a lei. Brasília, senhor Fernando Guzmão, em estando no poder, nós somos a favor da lei. A lei tem que ser cumprida. Se ela é boa ou má, é uma questão a ser discutida a posteriori. O senhor entende? Lei existe para ser cumprida. Em 89 eu dispunha de 15 segundos para falar. Falava 14, eu cumpria a lei. Entende? Lei existe para... Senão não é lei. O senhor está entendendo? Então, se o senhor perguntar a minha opinião sobre o que está ocorrendo, eu sou radicalmente contra. Mas eu não tenho poder para intervir. Entendeu? Se a lei, se há uma medida provisória que determina isso ou aquilo, ela tem que ser cumprida, ponto final. Mas o que eu perguntei é o seguinte, qual o tratamento que o senhor daria? Porque a escola particular hoje, pelo quadro do ensino público, ela na verdade é uma escola obrigatória. Porque se não tem vaga na escola pública, o pai e a família é obrigado a ir para a escola particular. Aí esse caso, esse fato de Brasília, as escolas, em função de não acharem a lei favorável a elas, não cumprem e fecharam as portas até que a medida provisória não seja aprovada no Congresso. Então, de que forma o senhor agiria nesse caso, sendo presidente da República? Meu Deus do céu, o que o senhor está me perguntando também tem uma resposta óbvia. A lei existe para ser cumprida. Veja bem, se o sujeito não cumpre a lei, há diversas maneiras de ele ser apenado, diversas, que se procure no código qual é a pena a ser cumprida e que a pena seja imposta sem discussão, independentemente de quem seja ele ou do nível social. Doutor Enéas, o senhor está dizendo o seguinte, se não fosse, respondendo a ele, se o senhor fosse presidente da República, o senhor não faria nada, entregaria isso ao poder competente, que no caso seria o judiciário. É isso que o senhor está dizendo? Peraí, um minutinho. Não teria nada a fazer? Eu nem parei aqui para examinar a questão. Eu não sei qual é o artigo. Eu estou perguntando porque ele fez uma pergunta, como é que o senhor agiria? Mas veja bem, o senhor está dizendo que... Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. Então o senhor não faria nada... Peraí, não é não fazer nada. Convocaria o judiciário para decidir? Eu não sei, estou dizendo para a nação, qual é o artigo. Eu não sou doutor em direito, eu só estudei direito constitucional, a única parte de direito que eu estudei. Eu nunca disse que era doutor em direito, meu currículo completo. Veja bem, eu não sei qual é o artigo ao qual está havendo desobediência, mas deve haver uma penalidade prevista. Céus, entende? Então essa penalidade tem que ser utilizada. Esse indivíduo que está descumprindo... Aplicada pelo Poder Judiciário. Claro, pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário
terá que fazer aquilo que O deve. presidente Itamar também mandou cumprir a lei. E foi cumprida? Não foi. Como que o senhor faz para cumpri-la? Porque Sua Excelência, o presidente, não usa dos poderes que tem. Então o senhor usaria? Ah, sem dúvida. Mesmo... Sem dúvida. Mas quais os poderes do presidente aí sobre o judiciário? Opa. Vamos aí que está a história. Vamos bem devagar. Eu pediria que o doutor Enéas guardasse esta resposta para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.